Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe o seu coração nesse momento em que nós abriremos a sua palavra e nela meditaremos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Salmo bastante conhecido nosso. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Soberano Deus, merecedor de todo louvor, de toda adoração e do nosso amor. Diante da Tua palavra, ó Deus, nos colocamos agora e pedimos ao Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, sabe do que necessitamos. Ó Deus, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei e, contemplando-a, vivamos para a Tua glória. Que cada um aqui, ó Deus, a receber a sua porção nessa noite, viva de acordo com a Tua palavra e também, ó Deus, esteja disposto a transmiti-la a tantos quantos, com quantos puderem, ó Deus, ter um contato durante essa semana e possam assim transmitir também o que tem aprendido aqui. Ó Deus, tira de nós qualquer diferença que há entre o ser apenas um mero ouvinte e um operoso praticante. Tira de nós, ó Deus, essa situação e faze-nos, ó Deus, sermos operosos praticantes da Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo de ações de graça, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Uma das piores experiências que nós temos, uma das piores dores que nós podemos experimentar em nossa vida é a dor da ingratidão. Você faz tudo o que pode pela pessoa, faz aquilo que está no seu alcance e até mesmo algumas coisas que você não estavam ao seu alcance, você fez, e num determinado momento aquela pessoa se volta para você com ingratidão. Você já experimentou essa dor? Terrível, não é mesmo? Agora eu te pergunto, você já causou essa dor em alguém? Sempre a dor é maior quando é na gente, né? Mas nós temos que entender que a dor também ela é terrível quando nós causamos essa dor no coração de outra pessoa. Neste salmo, que é o último desta sequência que nós temos visto, né, nos últimos meses, do Salmo 93 ao Salmo 100, os salmos da realeza, ou salmos que tratam de Deus como o Rei das nações, o Rei do universo, como nós cantamos agora há pouco. Nós chegamos agora ao seu último salmo, né, dessa sequência, dos salmos da realeza. E este pequeno salmo, na sua extensão, mas não na sua profundidade. Porque neste salmo nós aprendemos a adorar a Deus, nós aprendemos mais sobre a adoração que Deus requer de nós, que Deus determina a todos nós, a sua igreja, que preste a Ele este culto. Estes salmos, como nós temos visto, eles abordam este assunto do culto a Deus, do que vivemos aqui como igreja e do que vivemos como igreja lá fora também. Por isso esses salmos falam também da evangelização, do levar o nome de Deus, o evangelho do Senhor a outras nações, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça de Deus, mediante a palavra, e tornem-se adoradores do Senhor Jesus. Este salmo ele é pequeno no seu conteúdo, mas não na sua profundidade. Um salmo muito profundo, especialmente quando nós abordamos a questão do culto a Deus, como Deus quer e requer a sua adoração de nós. De seu autor, nós
nada sabemos, nem da ocasião em que ele foi escrito. Apenas o título que aparece em hebraico, Salmo de Ações de Graça, ele é um mismor letodá, né? O título em hebraico significa salmo de ação de graça, de ações de graças, né? A palavra ações aí no plural é muito significativo. Salmo de ações de graças a Deus. Ou seja, conotando aqui a ideia de que a gratidão a Deus tem que ser algo constante, repetitivo em nossa vida, o tempo todo nós temos que ter ações que mostram a nossa gratidão a Deus. Então, o versículo 5, ele é, apesar de ser o último, ele é o ponto central deste salmo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. O salmista, ele destaca que as razões pelas quais Deus deve ser louvado por nós, as razões pelas quais nós temos que adorar a Deus, nenhuma dessas razões nós encontramos fora do ser de Deus. É o que nós chamamos de inerente, né? Essas razões são inerentes ao Senhor Deus. Emanam dele próprio. Deus não precisa de nenhum outro fator externo para merecer a nossa adoração, a nossa devoção e o nosso amor. O ser dele, o caráter dele, já é suficiente para isso. Se nós não tivéssemos a salvação, que é o maior bem que nós temos, se nós não tivéssemos nenhuma bênção de Deus, mesmo assim, Deus seria merecedor de todo louvor pelo que Ele é. Ele tem muitos atributos, muitas qualidades. E neste versículo 5, o salmista destaca 3 atributos de Deus. E esses 3 atributos estão relacionados à sua salvação, à sua obra de salvação em nossa vida. Ele chama Deus de bom, misericordioso e fiel. E com base nesse versículo, então, o salmista apresenta as razões para adorarmos ao Senhor. E a razão aqui, porque nós devemos ser gratos a Deus. E a gratidão é o ponto, é o assunto central deste salmo. E eu quero meditar com você nessa noite sobre isso. A gratidão ao Deus bom, misericordioso e fiel. Então, para você lembrar do salmo, do título do sermão, é só ir para o versículo 5. É só se dirigir ao versículo 5, você vai encontrar ali a proposição do nosso sermão, o título do nosso sermão. A gratidão a Deus, ao Deus que é bom, misericordioso e fiel. Vejamos então cada um dos verbos, né? Há 4 verbos neste salmo que estão no imperativo. Não são uma ordem de Deus para nós. Vejamos essas 4 ordens aqui que Deus nos dá neste salmo, referentes ao culto a Ele. Um culto cheio de gratidão, cheio de ações de graças a Ele. A primeira ordem que nós temos está no verso 1. Celebrai. O verso 1 começa dizendo isso, dando essa ordem para nós. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então a primeira verdade que destacamos aqui é essa, que adorar ao Senhor é celebrá-lo com júbilo. Celebrá-lo com júbilo. Esse imperativo, esse verbo, né, é uma ordem, um imperativo, lá no hebraico, traz a ideia de soltar a voz bem alto, a plenos pulmões, louvar a Deus a plenos pulmões, com toda a capacidade, com todo o nosso fôlego. Não significa fazer bagunça, gritar, não é isso. Mas é como se a sua alma estivesse gritando, louvando ao Senhor. É essa a ideia. Fazer festa com o nome de Deus. Uma santa festa com o nome dele. Nós já vimos este imperativo, né? Celebrar ao Senhor, lá no Salmo 98, versículo 4. Nós já vimos ele. No Salmo 93, desde o Salmo 93, nós temos destacado para os irmãos a importância de nos apresentarmos para louvar ao Senhor com alegria, jubilosos. O culto a Deus tem de ser
jubiloso, feliz. Pastor, mas eu estou tão triste, estou tão abatido, eu não consigo louvar a Deus. Esse é o erro. Nós queremos louvar a Deus por causa das circunstâncias, e não são as circunstâncias que determinam a nossa adoração, mas sim Deus. E Deus nos manda apresentarmos-nos a Ele celebrando, fazendo festa. E se você acha isso estranho, puxa vida, fazer festa, né? Observe que as reuniões no Antigo Testamento, a maioria delas, as reuniões espirituais, as reuniões sagradas do povo de Deus, eram chamadas de festas. Por exemplo, você lá em Êxodo 12, 17, você vê a festa dos pães asmos. Em Êxodo 23, 16, você vê a festa da cega, né, da colheita. Depois você vê em Êxodo 34, 22, a festa das semanas. Depois você vê também em Levítico 23, 34, a festa dos tabernáculos. Em 1 Samuel 20, versículo 5, a festa da lua nova. E a principal de todas as festas do Antigo Testamento era a festa da Páscoa, conforme registrado lá em Êxodo 12, versículo 11 e 34, 25. Agora eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo 5, versículo 1, e depois em Êxodo 10, versículo 9. Êxodo 5, versículo 1. E depois nós vamos para 10, versículo 9. Em Êxodo 5, versículo 1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus chamando o seu culto de festa. E festa traz consigo júbilo, alegria. Festa que não tem essa característica, não parece festa, não é mesmo? Agora veja bem, Deus não está dizendo que o culto dele deveria ser uma bagunça, porque geralmente festa está associada à bagunça, né? Geralmente quando uma coisa fica bagunçada, a gente diz o quê? Ih, virou festa. Não é assim? Não. A festa que nós vamos celebrar ao Senhor significa que o nosso coração exulta na presença de Deus por dois motivos. Tem mais motivos, mas por dois motivos aqui eu destaco. Celebração como resultado da libertação. Israel, aqui no versículo 5, versículo 1 do capítulo 5 de Êxodo, Deus diz para Israel celebrar festa no deserto. Por que o povo tinha que celebrar festa no deserto? Porque Deus havia libertado Israel das cargas do Egito, da escravidão no Egito. Êxodo 10, versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Todo o povo deveria ser liberto, o povo de Israel deveria ser liberto e reunir-se ali no deserto e celebrar festa ao Senhor, celebrando a libertação que Deus lhes dera e também colocando em Deus os seus olhos, seguindo a Deus. Mas onde é que eles deveriam celebrar a festa? No deserto. Observe, deserto é lugar inóspito, deserto é lugar de morte, deserto é lugar de sede, secura, sofrimento. Ninguém tira férias e diz assim: eu vou tirar férias no deserto do Saara. Eu não conhecia até hoje. Alguém disse: eu vou para o Saara, passar um mês de férias no Saara. Pode ser, de repente é que conheceu o deserto, né?
Pode ser. Mas deserto não é lugar eu prefiro outro lugar com areia, né? Eu prefiro praia, né? Mas deserto não é lugar de descanso, não é lugar de fazer festa, é lugar de morte. Mas era lá no deserto e não no Egito. Era no deserto que Deus queria que o povo fizesse festa. Por que Deus quis isso? Porque Deus estava mostrando para Israel que não é o que se tem, não são as circunstâncias, não é o conforto que me faz adorar a Deus. O que me faz adorar a Deus é o fato de que Ele me libertou. Ele me salvou. E não importa o lugar onde eu esteja, o que importa é que eu esteja adorando ao Senhor. E se eu estiver adorando o Senhor, eu celebrarei. Eu celebrarei ao Senhor. Eu o louvarei com alegria. Devemos nos apresentar para o culto ao Senhor celebrando com louvores efusivos, entusiasmados. Os nossos cultos não podem parecer um funeral. É possível sermos reverentes no culto ao Senhor, e os irmãos sabem o quanto eu prezo por isso. É possível sermos ordeiros no culto ao Senhor, e ao mesmo tempo estar explodindo de alegria em nosso coração, porque nós estamos na casa do Senhor com os nossos irmãos, adorando o nosso Deus que nos salvou. Voltarei nesse tema daqui a pouco, quando falar sobre o verso 3. Mas é importante, irmãos, nós observarmos que nós devemos louvar o Senhor, admirando a sua glória, demonstrando-lhe profunda gratidão por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Pois nós fomos chamados para ser o seu povo. Isso é obra da bondade de Deus. Nós não merecíamos. Ele bondosamente nos chamou para ser seu povo. Fomos resgatados da escravidão do mundo. Isso é obra da misericórdia dele. Ele teve misericórdia de nós e não nos deixou perecer nesse mundo. E somos preservados por ele em sua presença até o último dia nosso nessa vida. Até que um dia estejamos com Ele na glória. E isso é obra da sua fidelidade. Ele vai nos acompanhar todos os dias e nos protegerá todos os dias. Então, quando nós louvarmos a Ele, nós devemos celebrar, fazer festa em nosso coração. Devemos exultar na presença dEle. Não transformemos, ó Deus, irmãos, o culto a Deus num funeral. Mas façamos desse culto um ato jubiloso, celebrando a Deus, fazendo festa na presença de Deus, com alegria em nosso coração. Lembrando que não é o lugar. É possível fazer festa ao Senhor no deserto das nossas vidas. É possível adorarmos o Senhor enquanto estivermos nas circunstâncias mais adversas, mais inóspitas dessa vida. É possível louvarmos ao Senhor. Não só é possível, como também nós devemos louvar ao Senhor. E louvar com gratidão. Em segundo lugar, nós vemos aí o próximo imperativo, próximo verbo, próxima ordem, verso 2, servir. Servir. É uma ordem para nós. Sirvam ao Senhor. Verso 2 diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Nós vimos no versículo 1 que adorar a Deus é celebrá-lo com júbilo. Agora no verso 2 nós vemos que adorar a Deus é servi-lo com alegria. Novamente, a alegria se fazendo presente no nosso relacionamento com Deus. O segundo imperativo aqui é servir. E traz consigo a ideia de serviço de culto, trabalho litúrgico. E nós chamamos as nossas reuniões de trabalho, né? Você vai ao trabalho da igreja hoje? Porque para nós é um trabalho, é uma forma, é um serviço a Deus.
é um serviço de adoração ao Senhor. Se devemos celebrar a Deus com júbilo, devemos também servi-lo, ou seja, cultuá-lo com alegria. O serviço que Deus requer de nós é uma atitude de adoração. E ela deve ser feita com alegria. Devemos nos apresentar no culto a Deus com alegria. Temos reafirmado, desde o Salmo 95, essa verdade. Não quer dizer que se você estiver triste, você não deve vir à igreja. Você deve vir sim. Mas é importante que você exercite o seu coração, diga para o seu coração, ainda que eu esteja triste pela luta que eu estou enfrentando, pela dor que eu estou sentindo, eu quero me alegrar na presença do Senhor, e me alegrarei no Senhor, e o louvarei com alegria. Porque apesar de eu estar nessa situação, nesse deserto, Ele não me abandonou. Pelo contrário, Ele se faz presente na minha vida, Ele me sustenta. Eu quero louvar o Senhor com alegria. O culto a Deus deve ser um serviço de alegria, mas por causa do nosso pecado presente em nosso coração, nós olhamos para tudo que é serviço como uma coisa penosa, não é mesmo? Me dá uma tristeza quando eu abro o Facebook na segunda-feira e vejo crentes dizendo assim, meu Deus, mais uma segunda-feira, vamos lá. E fazendo piadinhas negativas com a segunda-feira. Quando chega sexta-feira, vejo crentes postando, hoje é sexta-feira, que delícia, maravilha, até que enfim chegou a sexta-feira, Aliás, é uma dica. Patrões, empregadores que, quando estão para contratar alguém, uma das coisas que eles têm feito é procurar nas páginas das redes sociais dos seus candidatos como é que eles lidam com a segunda e com a sexta-feira. Porque patrão nenhum gosta de um empregado que entra na empresa reclamando do serviço e pulando de alegria quando está indo embora. Mas não é por causa dos patrões, é por causa de Deus. Se você está reclamando da sua segunda-feira, pergunte para aquele que está desempregado, o que ele faria para estar no seu lugar. Se você está almejando a sexta-feira, eu gostaria tanto de ver os crentes almejando o domingo, como eles almejam a sexta e o sábado. Gostaria tanto de ver os crentes dizendo, puxa vida, hoje é o dia do Senhor, dia de estar com os irmãos, dia de encontrar os meus irmãos em Cristo e louvar ao Senhor. Como eu gostaria de ver isso, irmãos. Mas a gente vê os crentes celebrando a sexta-feira. E não é porque estão influenciados pelo judaísmo, não, Porque o judaísmo começa a celebrar o sábado na sexta-feira, às 18 horas até às 18 horas do sábado. Mas é porque estão influenciados pelo mundo preguiçoso, mundo hedonista, que só pensa no seu próprio prazer. Tem muito crente assim. Lamentável. Mas servir ao Senhor, adorar o Senhor, deve ser um serviço de alegria, que significa com prazer. O que fará com que os nossos cânticos, nossos hinos, nossas orações sejam exultantes. O que fará com que os nossos ouvidos, ao ouvirem a palavra de Deus, fiquem atentos. O que fará com que os nossos corações se aproximem da palavra de Deus, sedentos por ouvir a palavra de Deus. E fará com que a nossa vida seja uma devoção amorosa, sincera, que brota de um coração convertido de fato. Um coração que realmente é convertido a Cristo Jesus. Mas nós só podemos servir a Deus com alegria se Ele for de fato o prazer do nosso coração, o deleite da nossa alma.
Quem ama tem prazer em servir, não é mesmo? Quem ama serve com alegria, serve com prazer. O esposo que ama a sua esposa, ele tem prazer em servir a esposa, em ajudar a esposa. A esposa que ama o seu marido, ela tem prazer em servir o seu esposo, em ajudar o seu esposo. Os pais que amam seus filhos têm prazer em supri-los, em sustentá-los, em apoiá-los. Os filhos que amam os seus pais obedecem aos seus pais, amam e obedecem amorosamente. Servir ao Senhor com alegria significa também demonstrar o nosso amor por Ele. Que coisas e pessoas, meus irmãos, têm ocupado o seu coração, têm ocupado os nossos corações. Nós não podemos servir ao Senhor com alegria se o nosso coração estiver ocupado com ídolos. Nós não temos prazer em adorar o Senhor, em bendizer o Senhor, em estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, quando o nosso coração está no futebol. Quando o nosso coração está no fim de semana, no lazer do fim de semana. Nós não temos prazer em estar na casa do Senhor quando amamos outras coisas e queríamos estar lá agora fazendo essas coisas, mas nós estamos aqui porque senão alguém vai pegar no nosso pé durante a semana, puxando a nossa orelha porque nós não estamos na casa de Deus. Aí, para que ninguém fique pegando no meu pé, então eu vou à igreja hoje à noite, pronto, ninguém fica me atormentando, pronto, estou livre. Mas a minha cabeça está lá em outro compromisso, em outra coisa que eu queria fazer. Você não está louvando a Deus com inteireza de coração, porque o seu coração não está aqui. E quando a gente não adora a Deus com inteireza de coração, nós estamos servindo ao Senhor arrastados. Arrastados. E é interessante que a gente diz, né? Mas se for para ir arrastado, então eu não vou. Mas se você não vem arrastado, você está desobedecendo a Deus. Se você não vem arrastado, ou se arrastando, ou cheio de alegria, você está desobedecendo a Deus, porque você está deixando de cultuá-lo, é óbvio, e é Ele que nos ordenou a fazer isso. Observe que os verbos aqui não estão dando sugestões, os verbos aqui estão dando ordens para nós. Rompa, meu irmão, com os ídolos do seu coração. Dedique o seu coração a Deus, e a razão pela qual nós devemos dedicar exclusivamente o nosso coração a Deus está agora no verso 3, que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A terceira ordem aí é sabei. Saibam disso, fiquem sabendo disso, reconheçam isso. Nós vimos que celebrar ao Senhor com alegria, né? Adorar o Senhor significa celebrá-lo com júbilo, né? Vimos também que servir ao Senhor significa adorá-lo com alegria. E agora nós vemos que adorar ao Senhor é saber que Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Esse é o terceiro imperativo, sabei. E o verbo lá no hebraico traz a ideia de ter um conhecimento profundo, marcante. Um conhecimento adquirido pela experiência, por ter experimentado. Reconhecimento. Reconhecei que o Senhor é Deus sobre a sua vida. E a palavra Deus aí, no hebraico é Elohim, que significa dono também. O Altíssimo, aquele que está acima de tudo e é o dono de tudo. Deus é o nosso dono. Eu devo reconhecer Deus como o Altíssimo, aquele que está acima de todos. E em quem o meu coração deve estar. A quem meu coração deve desejar mais do que tudo.
sabei que o Senhor é Deus. E aqui nós somos reportados ao texto de Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Deuteronômio 6, de 4 a 9, quando Deus fala a Moisés e ordena a Moisés que diga ao povo de Israel, aos filhos de Israel, as seguintes palavras: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Repetindo, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Reconheça isso na sua vida. E ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora preste atenção. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Observe o que Deus está dizendo aqui. Primeiro, para que eu ensine, primeiro eu tenho que ter. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Por isso Deus fala, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus é o nosso único Senhor. Observe que a palavra Senhor aí em letras maiúsculas significa que Ele é o eterno Deus. Deus é o único Deus eterno. O único que é Deus de verdade é só Deus. Os outros são falsos deuses. E aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente, eu tenho que guardar no meu coração. E em segundo lugar, eu tenho que inculcá-las na cabeça da minha filha. Como eu só tenho uma, então eu vou inculcar na cabeça da minha filha. Mas cada um deve inculcar na cabeça dos seus filhos. Eu não posso colocar para a minha filha algo que eu não tenha. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Eu não posso dizer para minha filha que ela tem que servir a Deus se eu não sirvo. Eu não posso dizer para minha filha que ela tem que amar a Deus se eu não amo a Deus. Por quê? Porque isso soa hipócrita. Isso soa fingido. Soa não, é fingido, é hipócrita. E ela vai dizer: mas se é tão bom assim para mim, por que você não tem para você também? Por isso que tem que estar primeiramente no meu coração. E estando em meu coração, então eu devo inculcar na cabeça dos meus filhos. Literalmente, enfiar na cabeça deles. Obviamente aqui é uma figura de linguagem dizendo o seguinte: por meio de repetitivo, né, de um ensino repetitivo, você tem que ensinar repetidamente ao seu filho, o tempo todo você tem que dizer, falar, pôr na cabeça dele, até que ele incorpore esse ensinamento, essa verdade em sua vida. E aí então ele passa a dar alguns recursos para nos ajudar a lembrar, porque se tem uma coisa que nós temos, é facilidade de esquecer das coisas de Deus. Por isso que ele fala: andando pelo caminho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, no dia a dia, nas circunstâncias da vida, nas situações informais da vida, eu tenho que ensinar meus filhos. No dia a dia, nas coisas simples da vida, eu tenho que ensinar meus filhos como é que um crente reage àquilo. Quando no trânsito eu levo uma fechada, como é que um crente reage àquilo? Eu tenho que aproveitar e mostrar para o meu filho como é que um crente reage àquilo.
Nas circunstâncias, nas coisas simples da vida, eu tenho que mostrar como é que eu temo a Deus e como é que eu amo ao Senhor. E tenho a Deus em meu coração, em minha alma, eu amo com toda a minha força, a minha alma e o meu entendimento. E aí então, Deus passa a dar alguns recursos. Ele fala, também as atarás por sinal na tua mão. Né? O relógio a gente põe na mão, né? Para ficar fácil a gente ver. Né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, mãos lembram obras. Todas as suas obras. E te serão por frontal entre os olhos. Aí os judeus levaram isso ao pé da letra e inventaram uma caixinha que eles penduram aqui, uma caixinha com os 10 mandamentos escritos em miniatura, e eles põem aqui dentro dessa caixinha e fica com aquela caixinha na cabeça. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, as suas mãos, né, quando ele fala, será por sinal nas tuas mãos, atarás nas tuas mãos, quer dizer, as tuas obras, por entre os teus olhos, ou seja, a direção, as escolhas que você faz na sua vida, essas escolhas têm que ser direcionadas pela lei de Deus. E as escreverás nos umbrais das tuas portas, nas tuas casas, na tua casa, nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ou seja, eu tenho que mostrar que a minha casa é um lugar santo. Um lugar regido pela palavra de Deus. Quem entra pela porta da minha casa e sai pela... Quem entrou pela porta da minha casa sabe que está entrando na casa de um servo de Deus. E quando sair, tem que sair com essa certeza. De que esteve na casa de um servo de Deus. Onde a palavra de Deus é quem determina as coisas. E assim eu sei quem é que manda na minha vida. Deus. Israel não podia esquecer-se em momento algum da lei de Deus. Deveria usar todos os recursos que Deus lhe deu para constantemente se lembrar da lei do Senhor e obedecê-la e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse conhecimento a respeito de Deus, pois foi Ele quem nos fez e dele somos. Essas palavras mostram que Deus, ao estabelecer a sua aliança conosco, Ele nos trata como sua propriedade exclusiva. Lá em Êxodo 19, versículo 5, em 1 Pedro 2, 9, Deus diz que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele é o nosso dono. Nós somos ovelhas do seu pasto, somos o seu rebanho, somos o seu povo. Dele somos, diz o verso 3. Nós pertencemos ao Senhor. Temos um dono, um Elohim sobre nós. O nosso dono, o Altíssimo Deus, Ele é o nosso dono, é Ele quem manda em nossa vida. Nós não fazemos a nossa vontade, ou não devemos fazer a nossa vontade, porque toda vez que fazemos a nossa vontade, em vez da vontade de Deus, estamos pecando. Ainda que a nossa vontade não seja um pecado expresso, um pecado ali declarado, mas se é a vontade de Deus que eu faça outra coisa ao invés daquela, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou desobedecendo ao Senhor. O crente tem que ter em mente que ele tem que fazer a vontade de Deus. Porque se ele não fizer, em todas as circunstâncias da sua vida, se ele não fizer a vontade de Deus, ele está desobedecendo ao Senhor, está pecando contra o Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu mando na minha vida. Eu decido o meu destino, eu decido a minha vida, eu faço as minhas escolhas. A fé e o conhecimento, eles andam juntos. É a fé no Deus, é a fé no que Deus diz em sua palavra que promove em nós o verdadeiro conhecimento. O conhecimento que nasce da fé na palavra de Deus promove crescimento espiritual que se revela por meio de confiança em Deus. Saber que o Senhor é Deus, como diz o verso 3, é saber que Ele é o meu dono. E saber que Ele me leva a conhecer e a reconhecer a minha identidade neste mundo. Ou seja,
Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade, irmão? Nós somos ovelhas do bom pastor. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Somos ovelhas que pastamos nas pastagens verdejantes da palavra de Deus, que se alimentam das pastagens verdejantes da palavra de Deus, e não bodes imundos da perdição. Sou ovelha do seu pastoreio. Isso quer dizer também que eu sou submisso a Ele, e a Ele eu presto contas. Por fim, o último imperativo, a última ordem que nós temos aqui é: entrai. Verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, meus irmãos, aqui fica outra verdade para nós. Adorar ao Senhor é cultuá-lo com gratidão. Adorar ao Senhor é cultuá-lo com gratidão. Entrai por suas portas. Pastor, mas tem mais dois imperativos ali, né? Tem rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. No texto hebraico, eles não aparecem como imperativos, mas aparecem relacionados ao verbo entrar. Então, eu estou pegando aqui no texto hebraico, você tem esses 4 imperativos. Eu estou trabalhando esses 4 apenas, né? Esses dois, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, eles não aparecem na voz imperativa, né? Mas estão relacionados ao verbo entrar. Ou seja, eu entrei pelas portas do templo do Senhor. Eu tenho então que render graças e bendizer o nome do Senhor. A cena descrita aqui é a dos peregrinos que vieram de longe para adorar o Senhor em Jerusalém. Eles vieram de longe, peregrinaram por um bom tempo, e agora, jubilosos, louvando ao Senhor, eles enfrentaram a estrada, o sol quente, as noites frias, os perigos, e agora estavam se aproximando de Jerusalém, diante das portas do templo. E eles ouvem a seguinte ordem dos sacerdotes: entrai por suas portas. Entrai por suas portas com ações de graças. Venham louvar o Senhor cheios de gratidão. Cada ação de vocês no culto a Deus deve ser uma ação de gratidão ao Senhor. Deve ser regado com gratidão. Regada com gratidão. Nós sabemos que nós temos a nossa liturgia e temos momentos específicos em nossa liturgia. Por exemplo, um deles é momento de confissão. Como é que eu vou ser grato a Deus no momento de confissão? Justamente agradecendo a Ele pelo perdão que Ele me dá. Não é só o momento em que eu vou confessar ao Senhor: Senhor, eu confesso ao Senhor os meus pecados. Você já fez isso durante a semana, não fez? Você já não pediu perdão a Deus durante a semana? Então você não está pedindo perdão. Se você pedir a Deus perdão novamente pelos pecados que você já pediu perdão durante a semana, significa que você não se apropriou do perdão de Deus. Significa que você está duvidando de Deus, porque se você pediu perdão no meio da semana, por que você tem que pedir perdão de novo? Se Ele disse: se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então, na hora da confissão de pecados no culto, eu vou dizer: Senhor, eu concordo com o Senhor tem razão. Quando o Senhor me chama de pecador, de pecadora, é porque eu sou mesmo. Eu sou miserável pecador. Eu não mereço estar aqui na tua presença te louvando. Eu não mereço estar aqui na tua casa te adorando. Eu não mereço apertar a mão de um irmão, de uma irmã que foi salva por Cristo Jesus e chamá-la de irmão. Eu não mereço nada disso, Senhor. Sou um pecador miserável. Mas o Senhor me transformou num filho teu. O Senhor me salvou. O Senhor me fez um filho do Senhor. E eu quero te agradecer por isso, eu quero te louvar por isso, eu quero bendizer ao Senhor, porque se eu merecia antes o inferno, agora eu estou caminhando para a glória eterna, porque o Senhor me salvou. O Senhor me escolheu.
Aí no momento dos cânticos, né, dos hinos, fica mais fácil a gente entender gratidão, né? É mais fácil para a gente entender, né? Vamos cantar alegremente, embora muitas vezes a gente parece que está num funeral, né? Os cânticos estão acontecendo, louvando ao Senhor, e a gente está ali. Quando lendo a letra, cantando, mas a cabeça lá longe. Na Igreja Católica existe a missa de corpo presente. E às vezes aqui aparece muitas vezes um culto de corpo presente, mas a mente está longe. Né? O nosso corpo está aqui, mas a mente está longe. Nós devemos entrar pelas portas desse templo, assim como os judeus entravam pelas portas do templo do Senhor, louvando a Deus com alegria. Nós devemos também entrar pelas portas do Senhor com cânticos, com hinos de gratidão, entrar nos átrios do Senhor com hinos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome. Calvino diz o seguinte: os crentes ao renderem graças a Deus, não cumprem seu dever corretamente, a menos que também continuem na prática de uma franca profissão de piedade. O que ele está dizendo? Eu só adorarei ao Senhor verdadeiramente se eu for a mesma pessoa aqui dentro, lá fora. Se aqui dentro eu louvo a Deus de forma efusiva, alegre, jubilosa, feliz, lá fora eu continue vivendo dessa forma, eu continuar vivendo desse jeito. Mostrando para as pessoas o quanto é bom, o como é bom servir ao Senhor, o como é bom andar na presença de Deus, o como é bom estar com Deus. O meu louvor só será de fato algo que honra ao Senhor, que honrará ao Senhor, se eu viver essa mesma piedade aqui, lá fora. Os que entram pelas portas do nosso templo, do templo do Senhor, para adorá-lo, com gratidão, sairão também pelas mesmas portas, levando essa alegria decorrente da graça de Deus nas suas vidas, levarão essa alegria consigo para o mundo e mostrarão para o mundo do que é que está cheio o seu coração. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45, o Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Fácil. É só ver as palavras que você mais tem falado, os assuntos os quais você mais tem falado da sua vida. Quais assuntos são os que predominam as suas conversas? Aí você vai ver do que está cheio o seu coração. Nós devemos louvar o Senhor com alegria. Os que entram pelas portas do templo do Senhor Deus para adorá-lo com gratidão sairão por essas mesmas portas, a fim de glorificá-lo diante do mundo, mostrando essa mesma gratidão em tudo que Deus, por tudo que Deus lhes tem feito. Não porque eles merecem, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. A verdadeira piedade, ela é ininterrupta. Expressa-se com vigor no culto a Deus e continua por todos os dias da nossa vida. Semana passada alguém colocou no grupo, acho que foi o diácono Rafael, colocou no grupo um post que eu achei muito interessante. Sobre a segunda-feira, como é que é mesmo, Rafael? Que a sua segunda... A ideia era assim, que você vá trabalhar hoje na segunda-feira com a mesma alegria com a qual você esteve ontem na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Eu fiquei pensando nisso. E aí, voltando àquela história da maledicência em relação à segunda-feira, né? Porque nós vemos tantos crentes maldizendo a segunda-feira ou reclamando da segunda-feira, é porque o domingo deles não foi para o Senhor. O domingo deles não foi para o Senhor. O domingo foi para eles.
para o descanso deles, para o prazer deles. E como eles não se saciam com o que eles têm, eles querem sempre mais. Que bom seria se a segunda-feira também fosse feriado. Não é? Irmãos, a forma como nós adoramos a Deus aqui determina a forma como nós vivemos lá fora. Se aqui somos efusivos em nosso louvor, fervorosos em nosso louvor, em nossa adoração, se aqui nós expressamos a nossa confiança em Deus, continuaremos fazendo isso lá fora. Mas se a sua vida lá fora está sem graça, insossa, sem sentido, maçante, cansativa, volte para o domingo. Retroceda a sua memória ao domingo. Veja como você louvou ao Senhor no dia dele. Veja como você adorou o Senhor no dia dele. Aí você vai entender o porquê que a sua vida está se arrastando desse jeito. Encerrando, irmãos. No desfecho desse salmo, no verso 5, ressaltamos a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Deus sempre tratou e tratará assim aqueles com quem Ele estabeleceu a sua aliança. Ele estabeleceu uma aliança conosco. Ele sempre será bom, misericordioso e fiel para conosco. Que respondamos a Ele também com amor, fidelidade, que celebremos a Ele com júbilo, que sirvamos ao Senhor com alegria, que também nós saibamos que Ele é o nosso Deus e sempre entremos por essas portas com um jubiloso louvor e com gratidão em nosso coração o tempo todo para a honra e glória do nome dEle. Encerro aqui com as palavras de Calvino dizendo o seguinte: se, pois, Deus nunca cessa de tratar-nos desta forma, bondosa, misericordiosa e fielmente, seria a mais vil ingratidão de nossa parte se nos cansássemos de render-lhe o tributo de louvor do qual Ele é o único merecedor. Não cometamos essa vileza, essa ingratidão para com Deus. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Amém.